A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Podem sentar, por favor. É um prazer estar aqui com os irmãos nesta manhã. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus aqui em Cumbica. Obrigado ao Felipe pelo convite, que foi feito já tem um tempo, mais de 6 meses, né? E o pastor Mauro aqui pela recepção. A todos vocês, eu fiquei assim... Eu sempre fico um pouco pé atrás quando o evento é de manhã e à tarde também. Imaginava que viria até menos, tá? Eu sei que é um desafio, muita gente trabalhando, sábado de manhã não é fácil. Portanto, você que está aqui, eu dou graças a Deus pela sua vida, porque eu sei que é um esforço grande estar de manhã em qualquer lugar, ainda mais aqui em São Paulo. Meus irmãos, eu vou falar a respeito, como o Felipe já adiantou, a respeito da teologia pentecostal, ou da teologia do Espírito Santo, em Lucas e João. Mas antes eu quero trabalhar aqui alguns fundamentos da nossa teologia pentecostal. É importante a gente estudar isso, entender, porque é claro que tudo que eu vou falar e o que os pastores que vão falar hoje à noite ou mesmo amanhã, tudo que a gente fala aqui, na prática, a gente já conhece. Na vivência, a gente já sabe. Mas é importante saber articular isso à luz da Bíblia. Porque é muito comum a gente ter uma vivência na fé cristã, não só apenas na área de pentecostalismo, na área envolvendo o Espírito Santo, mas é muito comum a gente ter uma vivência, mas a gente não sabe explicar essa vivência, a gente não sabe explicar o que a gente está trabalhando ali mesmo na igreja, na nossa vida, à luz da Bíblia. E por que é importante saber explicar? Primeiro, para a gente não ter uma fé meramente baseada na experiência. Embora a experiência seja importante, ela precisa ser fundamentada nas Escrituras. Nós somos de uma tradição protestante. E como uma tradição protestante, a nossa base de fé é a Bíblia. É a revelação de Deus através das Escrituras. Então, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer tem que ter fundamento na Bíblia. E não meramente fundamento numa experiência que vira uma tradição, né? Embora tudo isso, é claro, seja importante. Um outro ponto também, a gente precisa saber defender a nossa teologia. Porque, como o Felipe adiantou aqui, há muitas acusações, algumas até justas, mas muitas acusações injustas ao que é ser pentecostal, ao que é ser uma pessoa que acredita nos dons espirituais para hoje. Então é muito importante a gente saber defender aquilo que nós cremos. Eu até costumo brincar que se a gente perguntar para muito crente, por que ele é da Assembleia de Deus? Por que você é da Assembleia de Deus? É capaz que muitos, infelizmente, respondam que são da Assembleia de Deus porque era a igreja que a sua mãe congregava, ou porque era a igreja mais próxima de casa. Era uma questão ali de conveniência. Era a igreja evangélica mais próxima da minha casa, portanto eu sou da Assembleia de Deus por isso. Foi uma questão de um acidente geográfico, né? Então, e não pode ser assim. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 11 anos, e na minha conversão, foi uma conversão assim de um desejo muito intenso por Deus, um desejo que nasceu com 7, 8 anos, e mais ou menos ali quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu ia muito às missas do Padre Marcelo, lá na zona sul de São Paulo, ia levado pela minha mãe, e lá na missa, eu senti um desejo de Deus muito grande, e o padre cantava uma canção lindíssima, que era João 3 cantado, e a canção dizia, em verdade, verdade te digo, né, quem não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Essa era a letra da música, literalmente o trecho de João 3 cantado. E aquilo me incomodava muito. Eu tinha 9 anos, mas aquilo ardia no meu coração. Eu não sentia que eu tinha nascido de novo. E é interessante como Deus, como o Espírito Santo já estava operando ali. E quando eu me converti na Assembleia de Deus aos 11 anos... Uma das primeiras questões que eu coloquei na minha cabeça, mesmo sendo uma criança ainda, um pré-adolescente, foi entender por que eu era assembleano. Por que eu era da Assembleia e não era católico?
Por que eu era da Assembleia e não era da Igreja Batista, não era da Igreja Presbiteriana? Eu tinha parentes que eram batistas, eu tinha amigos que eram presbiterianos. Por que eu não era presbiteriano como eles? O que havia de diferença? Então é importante a gente saber por que a gente crê do modo que crê. É meramente porque foi ensinado, foi falado, ou porque a gente tem fundamentos bíblicos? E a boa notícia é que nós temos bastante fundamentos bíblicos, graças a Deus por isso. Eu quero trabalhar aqui. Os irmãos estão vendo os slides? Estão ali, né? Um panorama histórico importante. A nossa fé pentecostal, ela nasce no período moderno do chamado avivamento da Rua Azusa. A Rua Azusa foi um avivamento bem conhecido, ocorrido em 1906. É importante você ter essa data na sua cabeça. O avivamento, embora tenha nascido em 1906, ele tem uma raiz um pouquinho mais antiga. Lá no ano de 1900, 6 anos antes, houve uma escola ao norte dos Estados Unidos, numa cidade pequena chamada Topeka, no estado do Kansas, que fica mais ao norte dos Estados Unidos. E ali havia uma escola simples, não era uma escola estruturada. Nessa escola era chamada Escola Bíblica Betel. E nessa escola havia mais ou menos 40 alunos. Esses 40 alunos, eles estudavam o livro de Atos. Por quê? Eles estudavam o livro de Atos para entender qual era o sinal do enchimento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Eles já tinham uma doutrina consolidada do que era batismo no Espírito Santo. Eles já entendiam que o batismo no Espírito Santo era um revestimento de poder. Isso eles entendiam. Mas eles queriam ver, à luz da Bíblia, se havia algum sinal, né? O que acontece com quem é batizado no Espírito Santo. E lendo Atos, eles chegaram à conclusão que o sinal do batismo no Espírito Santo era o falar em línguas. Por quê? Porque aparece em Atos 2, aparece em Atos 10, aparece em Atos 19 e há uma menção também em Atos 4. Então, lendo todos esses textos, eles chegaram à conclusão que o sinal, que a evidência do batismo no Espírito Santo era o falar em línguas. E começaram a buscar, começaram a orar. Isso, volto a repetir, no ano de 1900, aquele grupo de 40 alunos, e eles tinham um professor chamado Charles Fox Parham. E aí eles começaram a orar, até que uma das alunas, na passagem do ano, isso no ano de 1901, então no dia 1º de janeiro de 1901, essa aluna foi batizada no Espírito Santo e começou a falar em línguas. E ela falou em línguas a noite toda. Diz os relatos que ela falou em línguas durante várias horas, falando sem parar em línguas. Tamanha foi a alegria que ela sentiu daquele batismo no Espírito Santo. Por que eu chamo a atenção disso? O dia 1º de janeiro de 1901 é exatamente o primeiro dia do século 20. A gente sempre tem que lembrar que o século nasce no ano 1, não no ano 0, né? Então, dia 1º de janeiro de 1901, foi inaugurado aquilo que nós chamamos de pentecostalismo hoje. E aí, no primeiro momento, não se espalhou, ficou mais que restrito àquele grupo. Até que o professor desse grupo, Charles Fox Parham, ele começou a viajar pelos Estados Unidos para ensinar a respeito do batismo no Espírito Santo, evidenciado por línguas. Importante isso, tá, irmãos? Porque já havia o ensinamento do batismo no Espírito Santo. A diferença da ênfase do Charles Fox Parham era a questão da evidência, do falar em línguas. E aí ele começou a viajar aos Estados Unidos, até que 5 anos depois ele vai ao sul dos Estados Unidos, no estado do Texas, e ele começa a ensinar, fazer também aulas lá a respeito disso. E um dos alunos era esse homem aqui, William Seymour. William Seymour, como vocês veem aí, ele era negro, inclusive filho de ex-escravos. William Seymour, por ser negro, havia uma lei nos Estados Unidos na época, que era uma lei de segregação. Essa lei de segregação, ela impedia que negros e brancos convivessem no mesmo espaço. Havia escola para brancos e escola para negros.
Havia igrejas para brancos e igrejas para negros. Era tamanha a segregação, inclusive uma frase famosa na época, é que o domingo de manhã, porque nos Estados Unidos os cultos acontecem domingo pela manhã, o culto principal, que domingo de manhã era o horário mais segregado dos Estados Unidos, porque era o horário onde havia a maior divisão entre negros e brancos, porque os negros iam para as igrejas de negros e os brancos para as igrejas de brancos. E a lei proibia mesmo, não era uma questão só de preconceito e racismo, era uma questão legal, não poderia ter a mesma convivência. Inclusive, há imagens famosas de um ambiente onde havia 2 bebedouros, o bebedouro do branco era mais bonito, grande, o bebedouro do negro era um bebedouro menor, mal acabado, e era assim, os Estados Unidos tinha essa segregação terrível. E nesse ambiente, o Charles Fox Parham era branco, o William Seymour negro. Então eles não podiam ficar no mesmo espaço. Ele estava dando aula, e aí o William Seymour ficava na janela. Olha que coisa. Ou ficava na porta, não podia entrar. E aí eu vejo aqui, irmãos, o que é fome por Deus. Porque olha a situação de humilhação. É uma situação humilhante. Eu não posso entrar naquela sala, porque aquela sala só tem brancos e o professor é branco. Mas a fome por Deus, a fome por entender a palavra, era tão grande do William Seymour, que ele ficava na janela ouvindo. E ele ouviu, do Charles Fox Parham, ele ouviu essa verdade: olha, o batismo no Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas, e isso vai, né, dar um dinamismo ao seu evangelismo, à sua missão e tal, e tal, e tal. E foi ensinando isso. O William Seymour guardou aquilo no coração e começou a buscar em oração. Num primeiro momento não aconteceu nada. Aí chega o ano de 1906, que é o ano do avivamento da Rua Azusa. Em janeiro de 1906, ele é convidado a dirigir uma igreja em outro estado, na Califórnia, lá em Los Angeles. E quando ele chega lá, não dá certo, ele não chega a um acordo com a pastora dessa igreja, e aí ele começa a promover reuniões na casa de um casal dessa igreja. E essa reunião, ele começa a pregar o que ele ouviu do professor dele, do Charles Fox Parham. Ele começou a pregar a respeito do batismo no Espírito Santo. E começou a falar, E ele ainda não tinha recebido. Mas aí as pessoas que estavam escutando isso dele, nessa casa, começaram a receber o batismo no Espírito Santo. E aí, conforme as pessoas, era um grupo pequeno, começou a receber, e aí mais gente ia, e começou a atrair gente, começou a vir gente. Detalhe: William Seymour negro, e a maior parte das pessoas que começou a vir no primeiro momento eram brancas. E aí começou aquela mistura proibida. Conforme foi crescendo, o próprio William Seymour também chegou um dia que ele foi batizado no Espírito Santo. E aí não parava de crescer. Eles tiveram que buscar um novo salão, porque era uma casa. E eles chegaram a esse salão aqui, que está atrás aí da imagem do William Seymour. Era uma antiga igreja metodista que tinha sido fechada há muitos e muitos anos. Naquele momento que eles alugaram esse salão, era um estábulo, para vocês terem ideia. Ali tinha cavalos. E eles começaram a se reunir nessa casa. E nesse salão. E ali foi crescendo, negros e brancos no mesmo espaço. Esse foi o início do avivamento da Rua Azusa. Um dado interessante é que teve um repórter da época, de um jornal, que tem até hoje, o jornal se chama Los Angeles Times. Ele foi visitar e ele fez o seguinte relato, né, da Rua Azusa, porque começou a chamar a atenção de toda a cidade. E quando ele foi lá visitar, ele escreveu uma manchete assim, que ali havia uma nojenta mistura de raças. Olha o nível do racismo que era na época, né? O que é lindo aqui, e a gente nunca pode perder essa dimensão, como todos os avivamentos da história,
O avivamento da Rua Azusa foi um avivamento que teve mudanças sociais. A sociedade era dividida, era uma sociedade segregada. Isso só foi acabar nos Estados Unidos lá depois do Martin Luther King, tipo 60 anos depois. Mas a gente também pode olhar por outro lado. 60 anos antes do Martin Luther King, houve o William Seymour, que, pregando no poder do Espírito, conseguiu juntar gente que era separada. Então isso é lindo, você vê isso no avivamento. Outro ponto que é um avivamento, a Rua Azusa, que é um sinal clássico de avivamento, não é apenas a mudança social, mas também o impulso missionário. Muitas ações missionárias saíram do avivamento da Rua Azusa. Muitos missionários saíram dessa casa. E essa mensagem começou a se espalhar pelo mundo. Lembre aqui que é 1906. Exatamente, estourou em abril de 1906. Para vocês terem ideia, um dos frequentadores desse culto era um outro William, chamado William Durham. Era um pastor batista de Chicago, foi lá visitar Los Angeles, conheceu o avivamento da Rua Azusa, foi batizado no Espírito Santo e levou essa mensagem para a sua igreja, lá em Chicago. E aí tinha 2 imigrantes suecos que foram trabalhar nos Estados Unidos, obter uma vida melhor de trabalho nos Estados Unidos e começaram a congregar nessa igreja. Quem eram esses 2 imigrantes suecos? Gunnar Wingren e Daniel Berg. O Gunnar Wingren e Daniel Berg não conheceram o William Seymour e nunca foram na Rua Azusa, mas eles conheceram o William Durham, que foi na Rua Azusa e que conheceu o William Seymour. Então, indiretamente, eles também foram impactados pelo avivamento da Rua Azusa. Creram, foram batizados no Espírito Santo e receberam o quê? Que é típico do chamado avivamento pentecostal. Receberam aquela chama missionária. Eles receberam uma profecia que eles iam a um lugar chamado Pará. E essa profecia veio num falar em línguas com interpretação. E dizia que eles iam a um lugar chamado Pará. E foram buscar na biblioteca onde ficava esse tal do Pará e descobriram que era ao norte do Brasil. Uma coisa incrível. Incrível por quê, irmãos? Eles eram suecos. A Suécia era um país pobre na época. Muito pobre, inclusive. Mas era um país muito diferente do nosso. É um país frio, nórdico. É um país, assim, a cultura é muito diferente. Era um país luterano, embora eles fossem batistas. Era um país em que, inclusive, um fato curioso, eles eram batistas perseguidos pelos luteranos. Os luteranos não gostavam dos batistas. Era protestante perseguindo protestante. E aí, quando eles recebem essa profecia e depois vêm ao Brasil, sem assistência, sem assim, assistência de uma agência missionária, vieram na cara e na coragem, com oferta de alguns irmãos ali, e vieram para cá, você vê, eles vão para o Pará. No Pará havia um pastor sueco naquele lugar. Olha como Deus faz as coisas, né? Deus preparou até a possibilidade de que eles fossem a uma cidade onde, por acaso, né, é o modo de falar, mas havia também um pastor sueco. Eles foram acolhidos na igreja batista, até que começaram a pregar a respeito do batismo no Espírito Santo, evidenciado por línguas. Muita gente creu, outros não creram, e isso causou uma divisão naquela igreja, né? E aí eles tiveram que sair, foram expulsos, literalmente, foram convidados a sair, né? E convidados a sair, eles montaram aquilo que ficou chamado da Missão da Fé Apostólica. Uma curiosidade para os irmãos, o primeiro nome da Assembleia de Deus não foi Assembleia de Deus. O primeiro nome foi Missão da Fé Apostólica. Ano 1911, cidade de Belém do Pará. Missão da Fé Apostólica por quê? Porque era o mesmo nome que o William Seymour deu à sua igreja, que era também Missão da Fé Apostólica. O nome Assembleia de Deus só veio em 1918. Eles mudaram por quê? Nos Estados Unidos, em 1916, nasceu oficialmente as Assembleias de Deus, e aí eles mudaram o nome
e 1918. Eu só quero traçar isso aqui, irmãos, porque se estamos aqui numa Assembleia de Deus hoje, em Cumbica, Guarulhos, é porque teve esse avivamento lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, por esse homem chamado William Seymour, né? Mas sabe o que é incrível? Esse é o avivamento mais conhecido. Mas quando você vai ler a história, isso é um ponto curioso, estava pipocando avivamentos pentecostais em todo o mundo na mesma época. O que influenciou a gente foi o avivamento ocorrido nos Estados Unidos. Mas, na mesma época, sem conexão nenhuma, estava começando um avivamento pentecostal no Chile, aqui do lado. Estava começando um avivamento pentecostal na África do Sul. E estava começando um avivamento pentecostal na Índia. E um avivamento pentecostal em Santa Catarina. Há uma pesquisa maravilhosa que está sendo feita agora por vários estudiosos sobre a situação da Igreja Batista da Lituânia. Lituânia é um país da Europa Oriental. Muitos lituanos foram para Santa Catarina no início do século XX. E lá começou um avivamento pentecostal também. Então, para vocês terem ideia, a operação do Espírito Santo começou no início do século XX a pipocar pelo mundo. Também teve no país de Gales, teve também na Inglaterra. E é lindo você ver que são países assim, bem diferentes. África do Sul, Índia, Chile, Brasil, né? E Estados Unidos. Embora dos Estados Unidos teve uma ressonância muito maior. Por vários motivos. Porque foi grande. Porque os Estados Unidos já tinha naquela época muito contato de viagem com o mundo todo. Havia já muitos estrangeiros naquele país. Era um país que já crescia muito naquela época. Então já atraía muitos estrangeiros. E isso ajudou a espalhar a mensagem pentecostal para o mundo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nesse ponto histórico aqui. Aí vem uma acusação. Uma acusação dos nossos irmãos cessacionistas é que começou a pipocar milagre no século XX. Ou seja, a gente ficou do século I até o século XX sem profecias, sem línguas, sem nada. Isso é verdade? Não. Irmãos, sempre houve atividade de línguas, profecias, curas no decorrer da igreja. Sempre. Mas aí é verdade também que diminuiu no decorrer do tempo. Isso é verdade. Porque o que ocorria? E um exemplo clássico, a gente agora volta lá para o século II. Século II. Final do século II. Houve lá no norte da África um movimento chamado montanismo. Não é para escalar montanha não, irmãos. Montanismo era um movimento liderado por um homem chamado Montano. O Montano, ele era usado em profecia, em falar em línguas. Ele também tinha duas companheiras, duas mulheres que o acompanhavam, que também eram usadas em profecias. E aí, o Montano, embora fosse muito usado, ele também tinha umas maluquices. Ele dizia que era o último profeta antes do fim do mundo. Ele dizia também que a cidade onde ele habitava, no norte da África, ia ser a Nova Jerusalém. Ele dizia que toda a igreja da época já estava corrompida, que ali era o verdadeiro evangelho. E por isso, por essas maluquices, o Montano foi condenado como herege. Condenado oficialmente pela igreja como herege. O montanismo como um movimento herético. E acabou refluindo, acabou acabando. Né? É importante a gente ter isso em mente porque, no decorrer da história, vários avivamentos foram ocorrendo, pequenos avivamentos localizados, mas eles sempre acabaram muito rápido. Por quê? Porque o pessoal não tinha muita maturidade. Eles começavam a falar em línguas, profetizar e já subia para a cabeça. E começavam a achar que eram os últimos profetas e tal. E isso gerava tensão. Porque assim, irmãos, uma característica também dos avivamentos na história é que avivamento acaba rápido. Entenda isso. Dificilmente um avivamento dura muito tempo. Não dura.
E esses avivamentos normalmente acabam rápidos. Por quê? Porque não há maturidade. Ele começa bem, mas aí não tem aquela preocupação de estruturar aquele avivamento na palavra. Graças a Deus não foi isso que ocorreu com William Seymour. O William Seymour, quando ocorreu o avivamento da Rua Azusa, uma das primeiras preocupações dele foi montar uma estrutura de ensino, para que aquilo não se perdesse. E aí, por exemplo, para vocês terem ideia, ele era tão sério nisso, que um certo dia, um irmão chegou para o William Seymour e falou: William, recebi um dom novo do Espírito Santo. E ele perguntou: que dom é esse? O dom de escrever em línguas. Não é o dom de falar em línguas, é o dom de escrever em línguas. E ele disse: não, isso não. Isso não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, a gente não aceita. Então, essa seriedade dele de, olha, isso está na Bíblia? Tudo bem. Isso não está na Bíblia? A gente não vai aceitar. Tá? Então, isso foi muito importante para consolidar o avivamento pentecostal. Diferente de outros avivamentos lá atrás, entre os montanos, entre o movimento do montanismo, entre, por exemplo, os Quakers, entre os puritanos, entre os pietistas, todos esses outros avivamentos que ocorreram, mas que passaram logo, o avivamento pentecostal, ele permanece até hoje. E a gente está falando de 120 anos, né? Coisa linda, né? É um avivamento duradouro. É claro que esse avivamento tem fases. Por exemplo, a igreja pentecostal no Brasil, ela cresceu muito, mas ela cresceu especialmente nos anos 80, 90 e 2000. Agora está, né? Está crescendo pouquinho. Os irmãos observam isso. As nossas igrejas, elas de vez em quando têm uma conversão, né? Mas não é aquela coisa como era nos anos 90. Nos anos 90 teve um crescimento aceleradíssimo da igreja evangélica, especialmente das Assembleias de Deus no Brasil. Isso não quer dizer que o avivamento pentecostal diminuiu. Por quê? Porque a igreja pentecostal na África e na Ásia, na Índia, lá na China, tem crescido muito. Esse crescimento que a gente via no Brasil nos anos 90 tem ocorrido nesse momento no norte da África, na Ásia, ali em países inclusive como a China, que é um país asiático, né? Então é importante a gente ter esse ponto histórico aqui que é bastante legal. Então, só recapitulando. Avivamento. Passa rápido. Para não passar rápido, ele precisa caminhar para a maturidade, o que ocorreu aqui com o William Seymour. Outro ponto, né? Avivamento tem impacto social e avivamento tem impacto missionário. Tudo isso teve no avivamento da Rua Azusa. E sabe o mais absurdo? É que você vai pegar muitos livros de avivamento de irmãos reformados que não citam a Rua Azusa. Primeiro que eu acho uma coisa bem engraçada, assim. Desculpa a provocação aqui. Aliás, não é provocação porque só tem assembleano aqui, né? Mas é engraçado essa mania dos reformados escreverem sobre avivamento. Sendo que qual foi o último avivamento reformado que houve? Deve ter uns 500 anos já. Né? Então essa mania de nos ensinar o que é avivamento, por isso que a gente tem que pegar as nossas rédeas e começar a ensinar o que é avivamento. Porque a gente viveu um avivamento. A gente ainda tem vivido um avivamento pentecostal pelo mundo. Então a gente tem o que falar, irmãos. Né? A gente tem que parar com essa síndrome assim, de inferioridade. Né? Ah, pentecostal não sabe de nada, não pode ensinar nada. Né? Alguns irmãos reformados que têm essa mania. Assim, né? Eles falam assim, nós podemos aprender muito com os pentecostais. O quê? Como evangelizar, como ter um culto animado. E teologia? Não, teologia é a gente que ensina. Não. A gente tem também, sim, a gente tem a ensinar o que é fazer um culto, a gente tem a ensinar o que é fazer uma missão, mas a gente tem o que ensinar também a respeito da teologia. E isso é uma bênção, tá, irmãos? A teologia tem mudado. Ela antes era uma teologia, quando a gente pensa na teologia evangélica, ela era uma teologia marcada por pessoas antipentecostais.
hoje a teologia no mundo todo tem levantado homens, muitos teólogos importantes, que são de raízes pentecostais, né? Então isso é bastante legal. Um ponto, por exemplo, que eu sempre destaco, um exemplo disso é a Sociedade Bíblica do Brasil, né? A maioria dos irmãos tem uma Bíblia aí da Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil, embora seja uma organização de várias igrejas evangélicas, para vocês terem ideia, por muitos anos os seus diretores e conselheiros eram de igrejas apenas tradicionais. Hoje, o conselheiro principal da Sociedade Bíblica do Brasil é o pastor Ezequiel Soares, que é do nosso ministério do Belém, né? Eu tenho trabalhado também, eu sou um funcionário, um editor lá da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente tem visto cada vez mais pentecostais trabalhando lá, pessoas capacitadas com uma boa formação, e graças a Deus por isso, né? É a influência hoje da igreja pentecostal também na consolidação da teologia e da divulgação da Bíblia. Então isso é maravilhoso, muito maravilhoso. Dito isso, passando esse ponto histórico, vamos às Escrituras. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Lá em Lucas capítulo 1. Eu até peço que os irmãos me acompanhem, tá? E permaneça com a sua Bíblia aberta conforme a gente for lendo o texto bíblico. Lucas capítulo 1. O capítulo 1, ele inicia com a história de Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote. Mas Zacarias era um sacerdote da segunda divisão, tá? Da segunda divisão. Naquela época, existia uma classe sacerdotal de elite que ficava em Jerusalém, que era quem mandava no templo. Essa classe sacerdotal era composta, na sua maioria, de saduceus. Tá? E existiam aqueles sacerdotes que eram da tribo de Levi, mas que viviam em outros lugares, nas periferias de Jerusalém ou em outras cidades, como era o caso aqui de Zacarias. Sendo assim um sacerdote da segunda divisão, ele só sacrificava no templo uma vez na vida. Era por sorteio. E nesse dia chegou o grande dia, era um dia de festa. Era mais ou menos, irmãos, como a gente, mal comparando aqui, imagine a alegria de um dirigente de congregação sei lá, qual o bairro mais intranquilo de Guarulhos? Pimentas, né? Pimentas é famoso, né? Cumbica, né? Você pega alguém aqui e põe, olha, você vai dirigir o culto do congresso mais importante da sede do Belém. Era mais ou menos isso aí. Era uma festa, né? E chegou esse dia de festa. E aí, quando o sacerdote estava lá, Zacarias, apareceu o anjo Gabriel. O que o anjo Gabriel falou para Zacarias? Zacarias, você vai ser pai. E ele ficou surpreso, porque ele já era idoso. A sua esposa já era idosa. Quando a gente fala assim, já era idosa, é porque ela já tinha passado, para aquela época, já tinha passado os 30 anos. Então já tinha passado da idade de ser mãe. A gente fica imaginando uma senhorinha de 80 anos, né? Mas possivelmente estava na faixa dos 40, tá, irmãos? É que aquela época, inclusive, isso evoluiu muito, né? Graças a Deus. O sacerdote Zacarias recebe aquilo com surpresa. O que o anjo fala? Observe aqui comigo, leia o versículo 13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Importante isso. O anjo Gabriel já deu o nome da criança, vai ser João. Você ficará alegre, versículo 14, e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, versículo 15, não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, fará um voto de nazireu, né? Igual Sansão lá atrás, e será cheio do
Espírito Santo. Desde quando? Desde o ventre materno, desde o ventre da sua mãe. Olha um ponto aqui, irmãos. A primeira pessoa mencionada como cheia do Espírito Santo nos evangelhos se chama João Batista. É uma promessa ainda. O anjo está falando, olha, ele vai ser cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. O Zacarias, ele não recebe isso com fé. Ele meio que vacila na fé, ele duvida que isso vai ocorrer, embora ele fique surpreso. E o que o anjo Gabriel faz? Pune Zacarias com a mudez. Ele fica mudo. Quando ele sai daquele ambiente, ele sai ali do templo, do lugar do sacrifício, do lugar santíssimo, as pessoas ficam admiradas porque ele estava demorando muito, e vê ele com aquela cara de espanto, e vê que ele não consegue falar. E aí as pessoas ficam admiradas com aquilo. Irmãos, olha que interessante. Isso é Jerusalém, no templo. Observe esses contrastes, tá? Jerusalém, no templo, anjo Gabriel falando com um sacerdote. 6 meses depois, o anjo Gabriel volta. Volta aonde? Agora num vilarejo, numa cidadezinha chamada Nazaré. Agora ele não vai falar com um sacerdote, não vai falar com um homem, vai falar com uma garota chamada Maria. Tá? E aqui também, a idade da Maria é importante. Maria possivelmente tinha entre 14 a 16 anos, no máximo, tá? E aí, o mesmo anjo Gabriel que anunciou que Zacarias seria pai, agora anuncia que Maria seria mãe. E Maria também fica surpresa com a mensagem, e ela tem uma pergunta, ela tem uma curiosidade. Como que ela vai ser mãe se ela é virgem? Como que ela vai ser mãe se ela ainda não conhece um homem, se ela ainda é noiva, ela ainda não convive com o José? Aí diz o texto aqui, observe comigo a resposta do anjo. Para mim, Lucas 1,35, é o versículo que nós vamos ler, é um dos mais belos da Bíblia. Um dos mais belos, porque tem uma mensagem muito profunda aqui. Olha o que o anjo responde a Maria. Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. 3 mensagens que o anjo dá a Maria. Maria, o Espírito virá sobre você. Isso lembra o Antigo Testamento. Isso lembra Gênesis 1:2. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era vazia, informe, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Gênesis 1:2 está dizendo: no princípio a terra era caótica, a terra era informe, a terra era um grande vazio de trevas. Mas ali estava o Espírito Santo pairando. Olha a imagem aqui. O Espírito Santo é comparado a um pássaro que voa parado. Pairando é isso. É um pássaro que voa parado. Quando o pássaro voa parado, é porque ele está fazendo o seguinte movimento. Ele está alimentando a sua prole. Ele está parado porque ele está levando um alimento lá para o ninho e alimentando os filhotes. Por isso que ele está voando parado. E é esse o movimento que os pássaros fazem. O que Gênesis 1:2 está dizendo é o seguinte: que naquela terra informe, vazia, em trevas, o Espírito Santo estava ali parado, produzindo vida, irmãos. Olha que coisa linda. Estava ali produzindo vida. Agora vá aqui para Maria. Maria é uma virgem. Maria é uma mulher que não pode ainda ter filhos. O ventre de Maria é um ventre informe e vazio. Está entendendo? Mas agora o Espírito Santo também paira sobre o ventre de Maria. Ou seja, o mesmo Espírito que gerou vida,
lá na primeira criação. É o Espírito Santo que está gerando vida no ventre de Maria. Então, irmãos, nós temos aqui uma característica importante do Espírito Santo. O Espírito Santo é um gerador de vida. Ele gera vida na primeira criação e ele gera a vida da segunda criação. Ele gera vida lá para formar o primeiro Adão e ele está gerando vida agora para formar um novo Adão chamado Jesus. O Jesus que inaugura a nova era, né? A nova aliança, que vai gerar depois um novo céu e uma nova terra, né? Então aqui é a inauguração de uma nova era. E aí, o anjo ainda fala: Maria, o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. A palavra poder, talvez na sua Bíblia esteja virtude, é uma palavra grega chamada dínamos. Essa palavra grega, dínamos, ela aparece em outro texto importante também, que é Atos 1:8, quando está escrito: e recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia e Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, o poder aqui é o Pentecostes. Vocês vão receber o poder do Altíssimo, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Então Maria, quando ela recebe a visitação do Espírito Santo, ela estava experimentando uma espécie de pré-Pentecostes ali para ter Jesus. Porque, irmãos, toda pessoa que trabalha para Deus na Bíblia, ela precisa antes, e também hoje, né? Ela precisa antes ser capacitada pelo Espírito Santo. Então Maria, para ser a mãe do Messias, para ser a mãe de Jesus, ela precisou também ser capacitada pelo Espírito Santo. Mas aqui também tem uma outra imagem do Antigo Testamento. Vocês vão lembrar da Arca da Aliança. Onde ficava a Arca da Aliança? Ela ficava no tabernáculo. O tabernáculo ficava no deserto. E o tabernáculo, ele, olha que interessante. O tabernáculo, ele tinha as dimensões. Quando você lê com atenção, quando o livro de Êxodo descreve o tabernáculo, ele usa os mesmos verbos hebraicos para descrever o Éden. O tabernáculo no meio do deserto, no meio do nada, aquele sol, aquela areia toda, o tabernáculo era como se fosse o Éden. E ali dentro do tabernáculo ficava uma caixa, né, chamada a Arca da Aliança. E dentro dessa arca, né, havia ali as tábuas da lei. A Arca da Aliança representava o que, irmãos? Representava a própria presença de Deus. Observe isso. Por quê? Porque o Jardim do Éden era o espaço da plena presença de Deus, ao ponto que Gênesis diz que Deus visitava a Adão e a Eva na viração do dia, no final do dia. Deus ali visitava, era o espaço da plena presença de Deus. O tabernáculo é isso. Mas aí você vai lembrar também que no deserto, durante o dia, havia uma nuvem que protegia o tabernáculo do sol, do calor, e havia também, durante a noite, essa nuvem meio que se transformava numa chama de fogo, que protegia também o tabernáculo do frio do deserto. Que os irmãos bem sabem que o deserto tem esses extremos de temperatura. E aí, irmãos, o que o anjo fala? Maria, o Espírito Santo virá sobre você, Gênesis 1:2. O poder do Altíssimo, Atos 1:8, a envolverá com a sua sombra. É como se o anjo estivesse falando: Maria, o teu ventre agora é a nova Arca da Aliança. Lá haverá a presença do Altíssimo. O próprio Cristo estará dentro da sua barriga. Por isso que o Espírito Santo a envolverá como se fosse a sombra em cima do tabernáculo, irmãos. Olha que coisa linda. Que privilégio Maria teve, né? O privilégio de Maria foi extraordinário. Mas a gente tem medo de falar de Maria, já observou? A gente fala de Paulo, de Moisés, de Davi, de Samuel, mas de Maria a gente não fala. Por causa dos exageros dos católicos.
Eu acho engraçado que todo culto das mães, quando um pregador vai pregar no culto das mães, ele fala de Ana, mas não fala de Maria, né? É interessante isso. E eu recentemente estava vendo um vídeo no Instagram, uma festa fantasia numa igreja. Aí tinha uma mulher fantasiada de Sara, de Raquel, de Isabel, até de Dalila, mas nenhuma de Maria. Muito esse medo. Mas Maria é apresentada aqui por Lucas como um exemplo de uma cristã. E ela recebe o poder do Altíssimo de uma maneira antecipada. Isso é lindo. Aí o que acontece, irmãos? Ainda no capítulo 1. Maria recebe com fé, diferente de Zacarias. Zacarias, ele fica assim meio incrédulo, punido com a mudez. Maria recebe com fé e o anjo fala: Maria, é o seguinte, Isabel, a tua prima, a tua parenta, ela está grávida. E ela já tem 6 meses de grávida. E aí Maria vai visitar Isabel. Essa visita, irmãos, não era assim uma casa do lado da outra, não. Era uma visita de 4 dias de caminhada. Foi uma visita... E naquela época não tinha WhatsApp, né? Vocês sabem disso. Então não tinha como avisar. Então ela foi assim, foi para lá, sem avisar. Aí a gente chega aqui no versículo 39. Observe comigo, versículo 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou quem? Isabel. Lembrando, Isabel já tem 6 meses de grávida, então já tem uma barriga. Maria nem barriga tem ainda. Ela acabou de saber que está grávida, e está grávida de Jesus, né? Que tem Jesus no seu ventre. O que acontece no versículo 40? Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ela chegou lá na casa. Zacarias, Isabel, shalom sobre essa casa. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, versículo 41, a criança lhe estremeceu no ventre, irmãos. O anjo Gabriel tinha dito. Alô, som. Alô, som. O anjo Gabriel tinha dito: Zacarias, o teu filho será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Olha aqui. Gabriel falou a Zacarias: o teu filho vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E é muito linda essa cena. Irmãos, ó, eu quero só que você imagine essa cena. Uma casa típica de Israel daquela época. Aquela casa feita de argila. Aquele vento batendo ali naqueles panos que serviam como janela. Maria, certamente já suja, suada, chegando ali, depois de 4 dias de caminhada, chegando naquela porta e dizendo: Zacarias, Isabel, shalom, a paz seja sobre essa casa. E aí Isabel levanta, certamente ela levanta assim com uma certa dificuldade, já com aquela barrigona de 6 meses, e naquele momento a criança estremece no seu ventre, né? Cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque Zacarias, ele recebeu essa profecia, e o seu filho João, ele está ali cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ao Isabel ouvir a saudação de Maria, enquanto isso, João Batista está sentindo a presença do Messias na barriga de Maria, né? E aí ele veio para quê? Ele veio para ser o precursor do Messias. Ele veio para anunciar o Messias. E a primeira coisa que ele, cheio do Espírito Santo, está fazendo é anunciar o Messias. Sabe por quê, irmãos? Porque no Antigo Testamento, isso aqui não está bom. Alô, som? Irmãos, lá no Antigo Testamento havia essa promessa a Israel. Israel, quando chegasse o Messias, pularia como um bezerro novo de alegria. Então está aqui,
João Batista dentro do ventre da sua mãe, pulando de alegria, porque ele sente a presença do Messias, irmãos. Mas sabe o que é maravilhoso? Observe comigo a sequência aqui do versículo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O anjo Gabriel tinha falado isso? Não. O anjo Gabriel falou que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Mas sabe uma coisa que a gente vê sempre presente na Bíblia? É que o enchimento do Espírito Santo é contagiante. É contagiante. Você já viu isso na igreja? Começa um, começa outro, de repente a igreja toda é tomada. Avivamento ocorre isso. No avivamento tem 2, 3, 4 pessoas orando por um avivamento. Quando o avivamento vem, até aquele que não está orando é tomado. Há um caráter contagiante, né? Não é contagioso. Contagioso é algo ruim. É um caráter contagiante. É igual um sorriso, né? Já viu? É igual um bebê rindo. É impossível você ver um bebê rindo, ao menos que você seja uma pessoa muito amargurada, mas é impossível você ver um bebê rindo e não rir também, né? Porque aquele sorriso é contagiante, né? A mesma coisa aqui é o enchimento do Espírito Santo na vida de João Batista, que contagia a sua mãe, e a sua mãe é cheia do Espírito Santo. Mas observe comigo aqui, irmãos, quando Isabel, sua parente, é cheia do Espírito Santo, o que acontece? Ela exclama, versículo 42, ela exclama em alta voz. Ela diz assim: Maria, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Olha que maravilha, irmãos. Isabel está sendo usada agora em profecia. Isabel não sabia que Maria estava grávida. Maria nem barriga tinha. Maria mal chegou na casa dela. E ela está falando: Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, Maria. Então, irmãos, ela é usada em profecia. E aí, quando ela é usada em profecia, ela diz o seguinte, e isso aqui é muito poderoso. Versículo 43. E que grande honra para mim é receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha que lindo. Ela fala o seguinte, ela usa, na verdade quem usa aqui é Lucas, né? Usa a palavra grega Kyrios. Kyrios. A palavra grega Kyrios, no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não foi escrito em hebraico? Foi escrito em hebraico. Só que houve uma tradução do hebraico para o grego, chamado Septuaginta. A Bíblia que o povo do Novo Testamento lia, não era a Bíblia em hebraico. Eles liam a Bíblia em grego. Eles liam essa tradução da Septuaginta. No hebraico, Deus é chamado, entre vários nomes, Deus é chamado de Adonai. Adonai. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, eles traduziram o Adonai por Kyrios. Kyrios. Portanto, o Senhor aqui não é Senhor no sentido comum. Tipo, é um Senhor. É um cara que manda. Não. Aqui, Kyrios é uma tradução do Adonai. Tá? Então, quando Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: que grande honra para mim é a visita da mãe do meu Adonai. Isso aqui é muito poderoso, irmãos. Ela está falando que grande honra para mim é a mãe da visita, aliás, é a visita da mãe do meu Deus. É isso, do meu Deus. Então aqui ela recebe uma revelação. Isabel não está vendo Jesus apenas como o Messias. Não está vendo Jesus apenas como um profeta. Está vendo ali que Maria está carregando o próprio Deus na sua barriga. É uma revelação tremenda. Tremenda. E aí ela diz ainda: pois logo que me chegou aos ouvidos a sua voz, da saudação que você fez, a criança, se referindo a João Batista, estremeceu de alegria dentro de mim.
Bem-aventurada a que creu, porque serão transmitidas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O anjo Gabriel disse que Maria era bendita. Isabel está dizendo aqui que Maria é bendita, ambos usados por Deus. No caso, Isabel usada aqui pelo Espírito Santo, é uma palavra profética. E você vê que a gente ainda está em Lucas 1. Ainda em Lucas 1, tem o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista foi interessante porque começou um debate na família. Qual vai ser o nome desse menino? E aí Isabel fala, o nome vai ser João. E aí o pessoal, não, João não tem parente nosso aqui chamado João. João é um nome estranho à nossa tradição familiar. E aí, Zacarias, o que você acha? Zacarias estava mudo, né? Aí Zacarias escreve numa tábua o nome João. Naquele momento, é bonito isso, né? Quando ele está escrevendo o nome João, ele está se submetendo à vontade de Deus. Ele deixa de ser aquele João, aliás, aquele Zacarias meio teimoso, assim, meio duvidoso das coisas. Quando ele aceita o nome João, ele está confirmando, não, porque foi isso que o anjo Gabriel me disse. O nome desse menino seria João. Ao ponto que quando ele acaba de escrever João, Deus abre a boca dele e ele começa a louvar. Né? E aí quando ele começa a louvar, irmãos, é lindo isso aqui. Que quando ele começa a louvar, diz o versículo 67, ainda do capítulo 1. Zacarias, pai de João. Observe isso. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Profetizou. Não sei se os irmãos perceberam ainda. Jesus está chegando. Aí tem, olha, a mãe cheia do Espírito Santo. Tem Zacarias agora cheio do Espírito Santo. Tem Isabel cheia do Espírito Santo. E tem João Batista cheio do Espírito Santo. Você está percebendo que à medida que Jesus está chegando, Jesus ainda está chegando, ele não chegou. Ele ainda está na barriga de Maria. Mas à medida que Jesus está chegando, está formando ali uma comunidade de profetas. Ali, ó, junto ali, está observando? Aí Zacarias, ele começa a profetizar sobre a vida do filho dele. Nesse lindo poema aqui, a partir do versículo 67. Eu acho lindo aqui o versículo 76. E diz, ele está falando para o menino, né, para João Batista. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, como diz o profeta Isaías, né? Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Que coisa linda, né? Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, o sol da nascente nos visitará, né? O Messias, né? O sol da manhã, trazendo esperança ao povo de Israel. Acabou aí os profetas? Não. Jesus nasce. Quando Jesus nasce, ele vai ser apresentado no templo. Antes de falar sobre isso, deixa eu fazer só uma correção de um equívoco de um grande teólogo da Bahia, que diz que Jesus era rico, porque morava na praia. Não sei se você já viu essa tese. É um grande teólogo lá. Jesus não era rico. Quer prova disso? Está aqui no versículo 22. Os irmãos não entenderam a referência pelo jeito, né? Só alguns aqui. Se não entenderam, é uma boa notícia. Vocês estão vendo coisa boa, então. Versículo 22 diz o seguinte, que passados os dias de purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, que era uma missão de todo judeu da época, levar a sua criança para ser apresentado no templo. E aí, ele tinha que ser apresentado ao 8º dia, né? Conforme que estava escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. A família de Jesus era tão
pobre, mas tão pobre, que eles ofereceram um par de pombinhos no sacrifício de Jesus. A lei dizia que você deveria oferecer um cordeiro novo, com exceção das famílias muito pobres, que poderiam oferecer um par de rolinhas ou de pombinhos. Então, aqui mostra que Jesus não veio de família rica, como andam ensinando por aí. Tá? Aí, quando Jesus é apresentado no templo, chega ali um homem chamado Simeão. Simeão, observe comigo o versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava, observe aqui, o Espírito Santo estava sobre ele. Guarde isso. O Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha aqui. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele recebia revelações do Espírito Santo. E o versículo 27 ainda diz que ele estava movido pelo Espírito Santo e foi ao templo. Que maravilha, irmãos! Simeão é um exemplo de alguém cheio do Espírito Santo plenamente. Ele é alguém que é movido pelo Espírito, ou seja, por onde ele anda segundo a vontade do Espírito. Ele é ao mesmo tempo alguém que o Espírito Santo está sobre ele, ou seja, ele é a habitação permanente do Espírito Santo. E outro ponto, ele ainda recebe revelações do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente pode achar que é muito legal receber revelações do Espírito Santo. E é muito bom mesmo. Mas se eu recebo revelações do Espírito Santo e não sou guiado pelo Espírito Santo, não adianta muita coisa. Ah, mas é possível receber revelações do Espírito Santo e não ser guiado pelo Espírito Santo? É possível. Nabucodonosor recebeu um sonho profético e ele era idólatra pagão. Balaão é chamado de falso profeta na Bíblia e também recebeu profecias verdadeiras no meio das falsas. Então, irmãos, é possível ser usado por Deus, é possível ser usado pelo Espírito Santo, é possível receber revelações do Espírito Santo e ainda assim não ser guiado pelo Espírito Santo. Então, muito cuidado. Às vezes a gente vê uma notícia: pregador tal foi pego num escândalo escandaloso assim que até os descrentes ficaram escandalizados. Deixou até o diabo de queixo caído. Tamanho foi o escândalo. Aí a pessoa fica escandalizada também e diz: meu Deus, mas a pregação dele era tão boa. Meu Deus, mas a pregação dele me abençoou tanto. Foi por meio de uma pregação dele que eu me converti. Foi por meio de uma pregação dele que eu fui curado. Deixa eu dizer, irmãos, nada disso foi falso. Porque ser usado por Deus é uma coisa, ter comunhão com Deus é outra. Simeão era alguém usado por Deus, mas que era movido pelo Espírito Santo e era habitação do Espírito Santo. É o nosso desafio, tá, irmãos? É ter tudo. Não é ter uma coisa e outra. Ah, ou eu tenho dons, ou eu tenho fruto. Ou eu tenho fruto, ou eu tenho dons. É ter tudo. Esse é o nosso desafio como pentecostal, né? Chega, né, desses, infelizmente, a maioria, infelizmente, isso é fato. Tudo bem que a igreja pentecostal é maior também, mas infelizmente, pelo menos na internet, a maioria dos escândalos vem de pessoas que são, né, cheias de coisa e tal. Eu nunca esqueço do caso da Flor de Lis, que eu tive a curiosidade de ver o culto uma semana antes do homicídio. Eu tive essa curiosidade mórbida de olhar lá no YouTube o que foi o culto. Já tinha planejamento, já tinha arma comprada, já tinha aquela loucura toda de adultério em cima de adultério, aquela bagunça toda. Mas se você vê o culto uma semana antes do homicídio, era fogo para lá, era fogo para cá, era profecia para lá, era profecia para cá.
era a coisa mais espiritual que havia na terra, no meio de gente carnal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é matar esse lado nosso, que é lindo, né? Da espiritualidade pentecostal, mas é não esquecer do fruto do Espírito jamais. E aí, irmãos, o que Simeão fala? Simeão pega o menino no colo, ele agradece a Deus, uma cena linda, né? O Senhor da vida, o Senhor que fez os céus e a terra, como um bebê frágil, né? Nos braços de um idoso, nos braços frágeis de um idoso. E ele fala aquela frase linda: pode despedir em paz o teu servo, né? E aí ele fala ali a Maria e a José, que Deus, versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo Israel. Simeão é usado pelo Espírito Santo para dizer que ali estava o Messias nos braços dele, aquele que seria a luz para as nações, não apenas para Israel, mas para o mundo todo. Uma revelação extraordinária. Mas veja como é alguém usado pelo Espírito Santo, irmãos. O pai e a mãe ficaram admirados, Maria e José. Mas aí Simeão, no versículo 34, ele se vira só para Maria. E olha o que ele diz para Maria: Maria, eis que esse menino será destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, ou um sinal de contradição. Olha que Simeão estava falando: Maria, esse teu filho será um sinal de contradição. Ele vai ser mais para quem é menos, e ele vai ser menos para quem é mais. Está entendendo? Ele vai abater os exaltados e vai exaltar os humildes. E sabe o que é lindo aqui, irmãos? É que Maria havia acabado de cantar isso. Lá no Cântico de Maria ela fala: Deus é aquele que exalta o humilde e abate os exaltados. E sabe uma coisa aqui que eu aprendo vendo isso? Maria já tinha isso no coração, e ela recebe uma palavra profética de Simeão confirmando. Quando a gente tem um ambiente pentecostal, onde Deus fala, Deus vai falando para muita gente a mesma coisa. Deus falou para Maria e falou para Simeão a mesma coisa, só que com outras palavras. Então uma coisa vai confirmando a outra, né? E aí Simeão continua: outra coisa, Maria, além de ser um alvo de contradição, um sinal, ele vai revelar os pensamentos de muitos corações. Ele vai trazer à luz o pensamento maligno de muitos corações. E diz ainda: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a tua alma. O que Simeão estava profetizando aqui, irmãos? Quanto a você, Maria, veja que a profecia não é para José, é só para Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a tua alma. O que Simeão estava profetizando aqui? A morte de Jesus. A morte de Jesus que Maria ia contemplar. 33 anos antes, Deus já estava preparando o coração de Maria. Sabe o que eu acho lindo aqui, irmãos? Eu que fico, mais uma vez, imaginando Maria. Fico imaginando Maria vendo Jesus com 5 anos, lembrando da profecia de Simeão: ele vai ser luz para as nações. E é uma criança de 5 anos, brincando e tal. Aí chega com 10 anos, normal, uma criança normal. Aí chega com 12 anos, impressiona ali, ensinando os doutores. Mas nada ainda, né, de muito extraordinário. Aí chega com 15 anos, já um adulto para aquela época. Nada. 20 anos, nada. 22 anos, nada. Cadê, né? Cadê aquelas profecias e tudo? Nada está acontecendo. Começa a acontecer algo ali por volta dos 29 anos. O primeiro milagre em Caná da Galileia.
A transformação da água em vinho. Irmãos, olha quanto tempo demorou para Maria começar a ver as promessas de Deus acontecendo. Está observando como a gente tem pressa, né? E aí, uma das promessas era uma promessa pesada, que ela veria o próprio filho morrendo. Eu fico imaginando que ela só entendeu essa profecia no dia da morte de Jesus. Só naquele dia que ela estava vendo seu filho ser crucificado, que ela entendeu e lembrou das palavras de Simeão, dizendo: Maria, uma espada atravessará a tua própria alma. Então observe isso. Para a gente caminhar aqui ao final, irmãos, observe comigo o seguinte: quanta gente que a gente tem aqui em Lucas? Vamos contar? Zacarias, Isabel, João Batista, Maria, Simeão. E ainda, aqui nesse texto de Lucas 2, tem uma Ana, a profetisa, que também abençoou o menino. Observe comigo: um sacerdote idoso, uma adolescente, Maria, né? Mulher, uma idosa mulher, Isabel, uma criança, João Batista, mais um idoso, Simeão, mais outra idosa, Ana. Está lembrando alguma coisa? Está lembrando aqui uma profecia de séculos antes, de um profeta chamado Joel. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Os vossos filhos e as vossas filhas, homens e mulheres, jovens, né? Filhos e filhas, profetizarão. Os vossos velhos sonharão, né? E aí, irmãos, o que nós temos aqui, que o Joel ainda fala que o Espírito viria sobre os vossos servos e servas. O que Joel estava profetizando? O Espírito Santo virá sobre homens e mulheres. O Espírito Santo virá sobre velhos e jovens. O Espírito Santo virá sobre ricos e pobres. O Espírito Santo será derramado de maneira democrática para todos. Isso começa aqui. Antes, o que a gente via um padrão no Antigo Testamento? Grandes profetas, homens, normalmente velhos. Agora o Espírito Santo está sendo derramado. Quando Jesus começa a aparecer na cena, começa a formar uma comunidade de profetas. Observe isso, tá? E aí chegamos aqui no capítulo 3. No capítulo 3, Jesus é batizado nas águas. Mas observe aqui comigo. Quando Jesus é batizado nas águas, olha o que acontece. Versículo 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o que aconteceu? O céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrada. Eu não tenho tempo aqui, irmãos, para explorar isso, mas depois em casa, leia o batismo de Jesus, tanto em Mateus como em Marcos e em João. Você vai observar duas diferenças que só Lucas explora. Primeira diferença: todos os evangelistas mencionam que o Espírito Santo veio como pomba. Todos. Mas só Lucas menciona que ele veio como forma corpórea. Entenda isso. O que Lucas quer mostrar para a gente aqui? A experiência de Jesus foi concreta. Não foi uma coisa subjetiva assim. Eu estou vendo uma visão assim que não me toca. Foi forma corpórea. Toque. Corpo. Atos 2. E veio sobre eles línguas de fogo, que fez o quê? Que eles falassem línguas. Ou seja, teve um efeito no corpo. Entenda isso. Outro ponto, só Lucas destaca isso. Jesus, nesse momento do batismo, diz o texto que ele estava orando.
Você vai ler todos os outros evangelistas, você vai ver que nenhum menciona isso, só Lucas. Por que Lucas menciona que Jesus estava orando? Por quê? Observe o padrão. Ele ora, o céu se abre, o Espírito desce em forma corpórea. Atos 2. A igreja ora, o céu se abre, o Espírito desce e tem efeito corpóreo. Está vendo o paralelo aqui? E aí, outro paralelo. Jesus faz isso no início do seu ministério. A igreja cheia do Espírito Santo também no início do seu ministério. Está entendendo o paralelo aqui? Por que só Lucas registra? Porque o Lucas é o mesmo autor de Atos. Então ele quer fazer uma conexão. Ele quer mostrar para a gente a conexão entre as duas experiências. Ou seja, a experiência da igreja foi a mesma experiência que Jesus teve. Em outras palavras, Jesus nesse momento foi, entre aspas, batizado no Espírito Santo. E aí, veja comigo agora o capítulo 4. No capítulo 4 começa o versículo 1 dizendo que Jesus vai ao deserto. Mas observe comigo. Jesus o quê? Cheio do Espírito Santo. A primeira experiência de Jesus no seu ministério pós-batismo, diz Lucas que Jesus era cheio do Espírito Santo. Tá. Voltou ao Jordão e foi o quê? Guiado pelo Espírito ao deserto. Quero que você entenda isso, irmãos. Jesus, assim como Simeão, era alguém que recebia revelações do Espírito, que era cheio do Espírito e que era guiado pelo Espírito. Né? Aí Jesus vai ao deserto, volta do deserto, volta lá para Galileia, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, sua fama correu por toda aquela região, ensinava nas sinagogas. E aí Jesus entra numa sinagoga e ele abre o rolo ali do profeta Isaías. E ele abre em Isaías capítulo 61, que está escrito o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Você está vendo que Jesus era cheio do Espírito Santo? E que ele iniciou o seu ministério cheio do Espírito Santo? Não é interessante isso? Mesmo Jesus sendo Deus, Jesus ele inicia o seu ministério sobre o poder do Espírito Santo. E aí tem gente querendo fazer o trabalho da obra do Senhor sem recorrer à ajuda do Espírito Santo. Nem Jesus fez isso. Para a gente ter algum sucesso na obra do Senhor, a gente precisa da capacitação do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, Jesus fala, está sobre mim, porque ele me ungiu. Para quê? Evangelizar os pobres. Observe aqui, irmãos. Você sabia que a gente é batizado no Espírito Santo? Não é para ficar falando em línguas na igreja, embora seja o sinal. Não estou negando o sinal, esse é o sinal. Mas o objetivo do batismo no Espírito Santo não é você ficar aqui falando em línguas, rodando, pulando, não. É você sair daqui para evangelizar os pobres. Ou seja, eu sou cheio do Espírito Santo para quê? Para evangelizar, para falar de Jesus. Tá? Então tem muita gente que às vezes fica buscando a experiência pela experiência. Ah, eu senti a presença de Deus, oh maravilha, e vai para casa sem fazer nada. Não, você tem que sentir a presença de Deus para te impulsionar para a missão. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos. Ou seja, o evangelho envolve isso, envolve evangelização, libertação, cura, e ainda diz para pôr em liberdade os oprimidos, restauração emocional, inclusive, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aqui ele estava se referindo, o profeta Isaías, ao ano do jubileu, ao ano da liberdade. Mas a gente sabe que agora o ano aceitável do Senhor é a sua segunda vinda, né? É a proclamação do reino de Deus. Acabou o Espírito Santo em Lucas? Não. Aí você vai lá para o capítulo 10. No capítulo 10, Jesus envia 70 discípulos para evangelizarem. Jesus vai e fala, olha, vocês vão evangelizar, vocês vão curar, vocês vão libertar pessoas endemoniadas, vocês vão fazer tudo isso.
E aí o pessoal volta, alegre, contente. Versículo 17. Então os 70 voltaram. Capítulo 10, versículo 17. Os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É lindo esse texto, tá? Porque é enigmático. Você imagina você chegando para Jesus, vindo de um evangelismo, que teve cura, que teve libertação, teve um monte de coisa acontecendo. Jesus, em teu nome os espíritos se submetiam a nós. Aí Jesus do nada assim: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. O que Jesus está falando aí? Observe comigo a forma verbal aqui do verbo ver. Jesus fala: eu via. Não é o verbo ver no passado perfeito. Eu vi. Ele diz que ele via. É um passado com efeito no presente. Eu via. É como se Jesus falasse: enquanto vocês evangelizavam, expulsavam demônios, enquanto vocês resgatavam vidas, enquanto vocês curavam os enfermos, eu estava vendo Satanás mais uma vez caindo do céu como um relâmpago. Irmãos, vocês não são pentecostais, não? Esse é o momento de dar um glória a Deus alto. Porque o que Jesus está falando aqui é o seguinte: enquanto a gente está evangelizando, curando, libertando as pessoas, Satanás está mais uma vez caindo do céu como relâmpago. Aleluia. Ah, agora bom. Graças a Deus. Então, o que nós temos aqui é Jesus falando: os efeitos do evangelho causam transtorno no mundo das trevas. É isso que Jesus está falando. E aí ele confirma isso dizendo: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente lhes causará dano. Jesus está usando aqui o símbolo da serpente e do escorpião, que são animais do deserto, né? Dizendo: vocês são os dominadores desses animais, ou seja, desse mundo das trevas, desse mundo peçonhento que quer causar o mal. No entanto, Jesus alerta: alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. A nossa alegria maior é a nossa salvação. E aí, para acabar, Jesus fala o seguinte, naquela hora, Lucas relata: Jesus exultou no Espírito Santo. Olha que lindo! Jesus, quando ele viu aquela obra sendo feita pelos discípulos, diz o texto que Jesus exultou no Espírito Santo. Ou seja, a palavra exultar aqui é uma alegria intensa, ao ponto que alguns exegetas, eles entendem que esse texto dá margem para a gente até interpretar que Jesus teria falado em línguas nesse momento. Porque esse complemento de Lucas aqui, ó, Jesus exultou e acabou. Não, Jesus exultou no Espírito Santo. Foi uma alegria intensa de Jesus. E Jesus falou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, né? Essa é a nossa missão, irmãos, é revelar aquilo que o Senhor nos deu, né? É revelar através da pregação do Evangelho. Não vai dar tempo de falar de João, como era o designado aqui, mas essa passagem pelo Evangelho de Lucas é só para você ter uma ideia, o quanto que a obra pentecostal, ela está espalhada não só em Atos, ela está espalhada também no Evangelho de Lucas, né? E espalhada de uma maneira intensa aqui no Evangelho de Lucas. A gente ainda pode mencionar Lucas 24, quando Jesus fala aos discípulos para eles aguardarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder.
Mas o fato é que o que Lucas quer nos mostrar é que o próprio Jesus, quando ele chega a essa terra, ele cria uma comunidade de profetas, e o próprio Jesus age como um profeta cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Deus abençoe. Vou deixar espaço aqui para perguntas, para a gente caminhar ao fim. Deus abençoe. Irmãos, enquanto o Felipe vem, eu trouxe os meus livros para os irmãos que quiserem comprar. Os livros que eu trouxe, eu sou autor também da CPAD, mas os livros da CPAD estão em falta no momento. Eu trouxe os meus livros da Thomas Nelson Brasil, que é o Pneumatologia, que é um livro sobre o Espírito Santo. É bem fácil de ler, bem tranquilo. É uma doutrina geral do Espírito Santo. Eu falo de dons, batismo, avivamento, o que é avivamento, tudo isso à luz da Bíblia. Tem um livro, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, que é sobre hermenêutica pentecostal, o assunto do Felipe amanhã. E tem o meu livro também, Igreja Polarizada e Quem Tem Medo dos Evangélicos, que é um livro mais de teologia e política, e também o livro sobre profecia que os irmãos já têm, né? Mas estão todos ali embaixo, quem quiser comprar, Deus abençoe. Às vezes os irmãos, na boa vontade, falam assim: compre o livro do irmão para ajudar no seu ministério. Não. Compre para ler, né? Porque dá trabalho escrever um livro, né? O maior pagamento do escritor é você ver que as pessoas estão lendo. Ah, irmão, mas eu não quero ler. Então compre e dê de presente para alguém que vai ler, né? Aí vai ser uma bênção, né? Amém. Obrigado. Amém, meus irmãos. Vou pedir para o Gutierrez continuar aí. Pode ficar aí. Eu gostaria de saber quem dos irmãos gostou dessa plenária. Amém. Tem alguém de vocês que tem alguma pergunta específica? Que a gente tem duas aqui. Quem? A Núbia? Você, Núbia? Não. Pastor William, então. Pode fazer, pastor. Amém. Paz do Senhor Jesus. Pastor, obrigado aí pela bela explanação. E a pergunta assim, que eu gostaria, na visão do Senhor, já que o nosso tema é o Espírito Santo, e esse poder, né, esse dínamos, que tanto que promoveu esse boom, né, do crescimento, avivamento, e nós sabemos que avivamento não é somente essa alegria, né, essa efusão, mas sim o ganho de almas, né, a palavra sendo aplicada, as pessoas buscando a palavra. E nós vemos assim um grande crescimento do Islã na Europa, né? Local, né, geográfico, que tem algumas igrejas, ela parece que tem se apagado esse fervor do Espírito, e é uma preocupação nossa também no Brasil, né, que essa chama perdure. Sim. E nós sabemos que lá na Europa tem sido difícil, nos Estados Unidos talvez menos que a Europa, né? O senhor me corrige se eu estiver falando. Então como que nós podemos, como a igreja brasileira, né, a Igreja Assembleia de Deus, em específico, porque ao meu ver, eu não consigo ver um dinamismo na evangelização. Pode até ter, mas não uma igreja batista, numa igreja presbiteriana, mas na Assembleia eu consigo enxergar isso. Então, como nós da Assembleia de Deus, nós podemos despertar jovens, obreiros jovens, a igreja em si, para buscar esse Espírito Santo alinhado ao conhecimento da palavra, para que não venham os exageros. Nesse contexto do século XXI, nessa igreja moderna. Aí são algumas questões, né, relacionadas. Eu penso assim, a gente como pentecostal, primeiro, nunca pode deixar de ter essa ênfase importante no batismo no Espírito Santo, porque é isso que vai dar um impulso evangelizador da igreja, né? O pentecostalismo não cresceu tanto à toa, porque a partir do momento que um pentecostal é batizado no Espírito Santo e gera nele aquela fome por evangelizar,
ele naturalmente vai ser alguém ousado na pregação e vai levar esse evangelho a muita gente. E potencialmente muita gente vai se converter, essas pessoas vão ser batizadas e vão fazer a mesma coisa, né? Não é à toa que essa igreja cresceu tanto. Então isso não pode jamais ser perdido no nosso meio. Agora, tem vários motivos porque a igreja na Europa se esfriou, e parte da igreja americana também, né? E que infelizmente a gente está copiando. Um dos motivos é o envolvimento muito forte da igreja com política. Muito forte. Quando a igreja se envolve muito com o poder, embora a igreja sempre vai ter razões para isso, né? Sempre vai ter isso esfria espiritualmente a igreja. Por quê? A pessoa do mundo vai olhar a igreja e vai pensar o seguinte: para eu fazer parte daquela igreja, eu tenho que fazer parte do grupo político que aquela igreja defende. E eu não gosto daquele grupo político, então não gosto da igreja. Você já cria mais uma barreira que não deveria ter. Tem tantas barreiras já que o diabo põe, que a gente está ajudando o diabo a pôr mais uma, né? Então a igreja na Europa sofreu muito com isso, porque era aquilo. Eu era luterano. Por que eu sou luterano? Porque eu me converti a Jesus? Não, porque eu nasci numa família luterana, o prefeito é luterano, o governador é luterano, os vereadores são luteranos, todo mundo é luterano, eu também sou luterano. Era mais ou menos o que acontecia com os católicos no Brasil, né? Todo mundo era católico, porque tudo que a gente via era católico. Então é uma preocupação que eu tenho. Esse é um lado. Um outro lado também, que a gente vê de problema lá na igreja, que a gente não deveria copiar na igreja europeia, foi o excesso de racionalização, né? A gente tem que tomar um cuidado que o ser humano tem uma tendência aos extremos. Se a igreja pentecostal muitas vezes exagerava por excesso de experiência, a gente agora pode exagerar por falta de experiência, né? Ou a gente exagerava porque a gente não estudava nada, agora a gente acha que estudar é tudo. Estudar é muito importante, óbvio, mas o nosso desafio é sempre manter esse equilíbrio entre o estudo e a oração, a leitura das Escrituras, não apenas para preparar sermão. Quantos de nós pregadores caímos nesse pecado de ler a Bíblia só para preparar uma pregação? E não apenas para um devocional com Deus. Então, quando eu faço isso como pregador, eu sou um pregador pentecostal, não sei o quê, e faço aquele barulho todo, mas se eu faço uma leitura da Bíblia só para preparar a mensagem, eu já estou me esfriando espiritualmente sem perceber. Então são esses pequenos detalhes que a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas eu colocaria um outro elemento que é novo na história e que, por incrível que pareça, não é a causa na Europa, nem nos Estados Unidos sim, mas não na Europa, mas vai ser uma causa também no Brasil, que é uma igreja viciada em glória. Em que sentido? Glória humana. Status. E aqui eu já não estou falando de política, eu estou falando de status mesmo, de riqueza. Irmãos, é uma coisa bizarra. Você vê que hoje o pregador, para se mostrar, entre aspas, bem sucedido, ele tem que ostentar nas redes sociais como se ele fosse um jogador de futebol. Sabe? Para ele ter uma agenda cheia e que paguem bem, ele tem que mostrar que ele é um cara influente. Ele tem que mostrar que ele tira foto com um jogador de futebol, que ele tem um carrão, que ele faz viagens bacanas e tal, e tal, tal, tal. Então essa cultura da ostentação, ou seja, a transformação do pregador em uma celebridade, isso aí também é outra coisa que mata a igreja, né? Num primeiro momento vai atrair bodes, os fãs. Mas aí quando só tiver bode, aí passa. Uma coisa, eu estou escrevendo um outro livro, que eu falo nesse outro livro é o seguinte: uma igreja que vive só de modinha, ela não tem sustentação no longo prazo. Por quê? Porque modinha enjoa. Não sei se vocês lembram, recentemente agora, quando surgiu os vídeos feitos por inteligência artificial, tinha uns vídeos que eram todos iguais. Isso durou 2 meses, ninguém está fazendo mais.
Porque enjoa. Tudo que é uma novidade rápida, enjoa. Por isso que a igreja, ela tem que se atualizar, sim, óbvio. Ela não pode ficar também presa ao século XVIII. Mas a igreja não pode ser viciada em moda. Porque isso vai também fazer com que ela seja enjoativa. Né? Tem que ser... o modelo está aqui, né, irmãos, na Bíblia. O que é o modelo da igreja primitiva? Preservar a doutrina dos apóstolos, a oração, a comunhão é muito importante, o partir do pão, ou seja, a ceia, os milagres, e aí o que diz o texto? E a igreja caía na graça do povo. É isso. A receita já está aqui, né? Em Atos dos Apóstolos. Gutierrez, tem outra pergunta aqui, que é assim: a pneumatologia de Lucas, João e Paulo se contradizem? Ou é uma questão de ênfase? Não, nada na Bíblia se contradiz, é uma questão de ênfase. Em Paulo, a gente vê Paulo enfatizando mais a ligação do Espírito Santo com a santidade. O Espírito é aquele que produz santidade. Em João destacou mais o Espírito Santo como o substituto de Jesus. É uma ênfase muito grande. O Espírito Santo como consolador, como paracleto, né? Como aquele que está ao nosso lado. Nosso lado por quê? Porque Jesus já não está aqui com a gente fisicamente, mas ele deixou o outro, né? O Consolador, o Espírito Santo. E Lucas destaca mais a atuação do Espírito Santo como esse que impulsiona a obra missionária, por meio do mover profético, né? Do enchimento do Espírito Santo, para a gente falar. Inclusive o falar em línguas é um sinal disso, né? É o Espírito me capacitando a falar para que eu fale também do Evangelho, né? Então cada autor do Novo Testamento tem uma ênfase diferente do Espírito Santo, que elas são complementares, né? É importante a gente pontuar isso. A paz do Senhor. Amém. Tem um padrão em quem recebeu o Espírito Santo, que em profetizar. A gente vai para Números 11, tem uns 70 anciões de Moisés lá, e tem uma referência também de Saul, que ele recebe e profetiza. Os 70 anciões também recebe e profetiza. Ali também seria um falar em línguas, essas profecias, ou não? Muitos eruditos entendem que é uma espécie de falar em línguas. Por quê? Em Números 11, quando o texto diz que os 70 anciãos que Moisés designou profetizaram, o texto não diz assim: e eles profetizaram e disseram tal coisa. Não. O texto é bem seco, bem objetivo. E receberam do Espírito que estava sobre Moisés e profetizaram. Isso leva muitos a entenderem que era uma fala estática, no sentido de ser uma fala em que você não tinha ali Minha esposa está me ligando aqui, eu acho que ela esqueceu que eu estou na igreja. Deve ser isso. Se eu só... estou na igreja, estou falando no púlpito agora. Pronto. Ela vai me ligar depois. Aí você tem nesse questão de Números 11, uma evidência disso, né? De que não há uma fala sequencial ali. Agora, isso é mais evidente em Samuel, quando diz que Saul, quando ele começa a profetizar, o texto diz que as pessoas viram Saul profetizar. Nem diz que eles ouviram. O verbo ver ali é bem significativo. Dá a entender que houve até movimento corporal em Saul, algum movimento visível em Saul, que, olha, esse aí está agindo como profeta. Eles até usam essa expressão. Ele está agindo como os profetas, ou seja, se referindo aos profetas da escola de Samuel, né? Então eu entendo sim que ali pode dar margem para uma espécie de falar em línguas, nesses dois textos. Tem mais um irmão aqui, o Elias, quer fazer uma pergunta? E aí a gente encerra, que já é 11h20. Pode, senhor Gutierrez. Em 2014, 2013, o IBGE trouxe um censo dizendo que no Brasil se abria 10 novas igrejas a cada 1 hora. Isso em 2013, 2014, muitas igrejas. E as 10 eram pentecostais. Então hoje nós andamos aqui em São Paulo, qualquer beco, qualquer balado, principalmente em comunidades, você vê muitas igrejas e pentecostais. E qual é a preocupação? Não seria melhor a Assembleia de Deus hoje, e essa é a pergunta, né?
definir o que é pentecostalismo mesmo, porque está muito defasado esse nome. Hoje você vê na internet, você vê vídeos no TikTok, você vê no Instagram, no YouTube, cada culto pentecostal que parece centro de umbanda, de candomblé. Pastores tocando, batendo atabaque, de branco. E é só movimento. Então muitos batem no espantalho, como se pentecostal fosse só isso. Tá? Essa bagunça, essa baderna, essa loucura que não é pentecostalismo, né? Você vê ali pessoas endemoniadas. Não é Espírito Santo. É o derramado do Espírito insano. Não é Espírito Santo. Então, não seria melhor você, como escritor reconhecido, trabalhar junto com o pastor Ezequiel Soares, que é um pastor renomado, reconhecido, apologeta, nós, assembleanos, definiu de fato o que é pentecostalismo, porque a gente apanha muito por causa desses vídeos aí, dessas igrejas que fazem coisas, loucuras, em nome do Espírito Santo, sendo que não é o Espírito Santo. Essa é uma questão muito complicada, porque assim, para a gente ter um controle disso, inclusive da patente pentecostal, vamos registrar aqui o nome. Primeiro que não é possível, né? Mas eu imagino que fosse, né? A gente teria que ter uma força externa e centralizadora que se chama papado. Então, assim, mesmo a Igreja Católica, que tem uma hierarquia muito bem definida, toda decisão importante vem de um homem ou de um corpo, né, de cardeais, lá em Roma, todos sentados na mesma sala, né, gente do mundo todo ali. Ainda assim, a Igreja Católica não tem a unidade que a gente imagina que tem. Né? Tá? Tem divisões importantes na Igreja Católica. Tem católicos que são, por exemplo, da chamada ala do Dom Bosco, que são ultraconservadores assim, ao extremo. Ao ponto que tem também o pessoal da Teologia da Libertação, que é ultraliberal no outro extremo. E ambos são católicos. Né? Então, como a gente não tem uma ordem assim, como o papado, a gente nunca vai ter esse controle. Nunca vai ter. E eu acho que entre ter o papado e não ter o controle, eu prefiro não ter o controle. Eu acho que para a gente, apesar dos problemas, é mais saudável do que ter um controle centralizado. Né? Porque o controle centralizado na Igreja Católica, embora nos últimos anos os papas tenham sido mais um bom senso, os últimos papas foram papas de bom senso, mas se a gente vai na história da Igreja Católica, teve papa terrível. E o fato dele ser aquele cara incontestável lá em cima, fez muito mal para a Igreja Católica, inclusive na época da Reforma Protestante. O que o Papa da época de Lutero fez, inclusive perseguindo Lutero e fazendo uma contra-reforma, o Leão X, só foi possível graças à centralidade que ele tinha. Né? Então, nesse sentido, não fez bem. Né? Então, eu diria, não tem solução, é melhor do jeito que está. E aí, o que é nosso papel? É se defender mesmo. É mostrar, não, pentecostalismo é isso aqui. Ó, né? Vamos escrevendo, vamos produzindo material e vira que segue. Preocupada com essas doutrinas, esse movimento criou a nossa declaração de fé. Exato. Então, dentro da nossa casa, nós temos como fazer isso, que está definido ali o que é de fato pentecostalismo. Saiu daí, já de fato é difícil nós alcançarmos essas pessoas. Né? Então, quem quiser ver como nós enxergamos a doutrina do Espírito Santo, nós temos na declaração de fé e pastores preparados, que nem o senhor, que está difundindo essa matéria aí no Brasil inteiro. E ao ponto da gente fazer essa divulgação da teologia também ajuda, né? E o movimento neopentecostal, ele é genuinamente evangélico ou é herético? Então, essa é outra definição complicada, porque o que é ser neopentecostal? Nessa caixinha, a gente põe o Edir Macedo e sei lá, e o cara da parede preta. E são pessoas bem diferentes. Eu acho que nesse grupo tem gente séria e tem gente herege. Tem gente de todo tipo, né? Tá bem misturado. Porque, na teoria, o que é um neopentecostal?
é qualquer igreja pentecostal que surgiu da década de 70 para cá. Então, assim, na teoria é isso. E nem toda igreja pentecostal que nasceu da década de 70 para cá é ruim, né? Embora muitos foram bem ruins, né? Talvez a Igreja Universal seja o exemplo máximo de perversidade do Evangelho. Eu tive a experiência de ir uma vez num culto da Universal. E eu já tinha uma imagem muito negativa da Universal. Depois desse culto, essa imagem ficou ainda pior, né? Era um culto de casamento comunitário, mas era um culto. A mensagem do pastor foi tão automática, ele gastou só 5 minutos para falar sobre casamento. 5 minutos. E gastou meia hora para pedir dinheiro, né? Então, mesmo um casamento comunitário. Então, assim, isso para mim não é evangelho. Isso aí é uma empresa com o nome de igreja. Mas tem muita gente que é de igreja nova que é séria, né? Então, não dá para generalizar. Mais alguém? Só isso. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Estarei lá embaixo depois com os livros. Obrigado. Meus irmãos, nesse momento a irmã Larissa vai estar louvando ao Senhor com o hino. E nós vamos retirar os dízimos e ofertas, né? Tá bom? Enquanto isso, o Gutierrez vai descendo, vai ficando lá embaixo. Ele tem que sair 11h30. E você que pode adquirir, adquira os livros dele. Tá bom? Tá lá embaixo. E aí vai ter 4 títulos para vocês estarem acompanhando. Tem. Inclusive eu vou aproveitar aqui o momento. É que você consegue pegar ali, meu amigo? Tá lá dentro. Uma lembrancinha. Vou fazer já a entrega da lembrancinha para ele, antes que a gente esqueça. E aí nossa irmã Larissa louva, ele desce, fica lá embaixo para receber vocês. E aí após ela louvar, o pastor vai dar o término. À noite a gente estamos aqui para tratar sobre pneumatologia, tá bom? Mas depois desse momento tem um café especial para vocês aí embaixo. Ele está trazendo aqui. O nosso presbítero Luiz vai fazer entrega para o nosso presbítero Gutierrez. Uma lembrancinha em nome da igreja, em nome da conferência. Deus abençoe. Tá bom. Obrigado por tirar uma foto. Queridos, os irmãos estão felizes com a presença do presbítero Gutierrez. Quer que ele volte mais vezes? Se é verdade, digam amém. Amém. Eu, pastor, todas as festividades eu trocaria para um trabalho que nem esse. Algumas pessoas gostam de muito movimento. Quando termina o culto, o que Deus falou contigo? Eu não sei, só sei que eu entrei no mistério. E está no mistério até hoje. Mas eu gostaria muito que todos pensassem que a estudar a palavra de Deus é o melhor. Deus continue abençoando o seu ministério de uma forma especial. Estou fazendo aqui os agradecimentos, pois ele vai ter que descer para preparar a mesa ali do livro. Os irmãos comprando ainda vai receber autógrafo, não precisa pagar. Não. Então tá bom, tá certo? Então, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, antes da irmã Larissa louvar, quem quiser adquirir os títulos do Lança Sorte, eu ia sortear um agora, mas eu vou deixar para a noite, tá? Se vocês quiserem adquirir, ainda dá tempo, tá bom? Então à noite eu vou sortear o que ficou hoje e o da noite. E amanhã vai ter outro livro também para ser sorteado, tá bom? Enquanto isso ele está descendo, Larissa já está com a oportunidade. Quero aqui agradecer a presença do diácono Pedro. Cadê o Pedro? Está aqui. Muito obrigado, Pedro. Ele serve ao Senhor ali em São Rafael. Deus abençoe. Alegria também aqui de apresentar o Daniel e a Yasmin, que está aqui na frente, a noiva. Eles congregam ali no Vila Barros, pastor Joás, né? Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Quero convidá-los, irmãos, para que fiquem em pés. Vamos agradecer ao Senhor. Foi preparado um café ali especial para todos vocês. Não tenham pressa, tá bom? Desce. Vai observar o material do pregador. Eu mesmo vou ver se eu levo alguns ali. Não sei se o valor, mas passar. Minha mulher vai me dar de presente. O pai da nossa irmã Tamara, irmãos, está no UTI
e ela pede oração para que Jesus venha dar a vitória. Então, apresentaremos então nesta oração, aproveitar o Pedro que aqui está. Vem aqui, Pedro, fazer esta oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar e agradecer por este momento de aprendizado na presença do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, agradecer por este momento em que vimos a exposição da tua palavra. Ó Deus, assim como o salmista orou no Salmo 119, venhamos também ter esse desejo, dizendo para que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei, que venhamos a cada dia mais amar a tua palavra e viver a tua palavra, despertando-nos para cada vez mais nos aprofundar nas maravilhas, Senhor, das Escrituras. E nós oramos que por este poder, pelo poder da palavra, pelo poder da oração e que há no teu nome, visita o Pai da tua serva aqui apresentado, visita, Senhor, ali naquela UTI, visita naquele lugar, pois tu és o Deus da cura, tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Deus que faz. Ó Deus, abençoe, ó Deus, estenda as tuas mãos sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre este trabalho, que o teu nome em tudo venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos, agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Pai do Senhor, mais uma vez, lembrando que hoje às 19 horas nós estaremos aqui novamente. Então você que pode, esteja aqui conosco. Estenda a sua mão para receber a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e quem recebe diz: amém. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.